responsabilidade de coordenar toda uma rede para que a gente possa ter a eficiência nesse trabalho. Então, a nossa preocupação primeira foi buscar a reconstrução dessa rede, dialogar para que cada instituição se reconheça no processo do fluxo de atendimento. E dentro das reformas administrativas, digamos assim, da Sendefol, nós criamos a Diretoria de Interlocução Institucional, que hoje está à frente a doutora Karina. A doutora Karina Levante, aí todo mundo já lhe conhece, mas a Karina recebeu esse desafio de fazer a interlocução. Porque a gente fala muito de articulação de política, mas uma articulação de política, ela precede a interlocução, o diálogo, a conversa. A gente precisa se reconhecer dentro do fluxo de atendimento. E para isso é imprescindível que haja realmente essa interlocução. A outra iniciativa que nós tivemos e que foi apoiada pelo governador foi estarmos presentes nos macroterritórios, elegendo municípios sede. Por isso está aqui hoje São Raimundo Nonato, Picos, Parnaíba, Floriano e Teresina, que são os municípios sede dos macroterritórios. A gente precisa começar a interiorizar essas ações. Agora, não é apenas dizer que a gente vai interiorizar, mas a gente precisa preparar a equipe que vai estar trabalhando nessa política, tanto do enfrentamento quanto da prevenção. E nós estamos muito certos de que o principal hoje é investir na prevenção. É cuidar para que as gerações futuras elas possam estar num número muito menor com envolvimento ao uso abusivo de álcool e droga. Mas para que a gente faça isso, é necessário que, primeiro, a gente conheça a política. Segundo, a gente compreenda como deve ser a execução. Que a gente tenha consciência dos desafios. Não é fácil. Mas nós somos felizes, porque nós começamos um momento em que essa política, né, Célio, tem sido discutida a nível nacional. E hoje nós estamos trabalhando em cima do Plano Nacional de Política sobre Drogas. Né, houveram as consultas públicas, nós tivemos a felicidade, né, com o apoio do Conselho, com o apoio do nosso amigo Célio, de trazer essa consulta da região Nordeste para Teresina, conseguimos sediar e assim tivemos um contato mais próximo com a Senad. Apresentamos o nosso BI, apresentamos a nossa proposta de trabalho e conseguimos realizar a maior audiência pública do Brasil. E eu não estou falando em números proporcionais, não, é em números absolutos. Né? Nós realizamos a maior consulta pública do país. E isso fez com que a gente pudesse, né, dialogar e estreitar a relação com a Senad. E isso resultou exatamente no que a gente vai ter agora. Uma semana de conhecimento, uma semana de formação, uma semana de capacitação. Nós vamos estar trabalhando nesse primeiro momento educação e saúde, né? Principalmente no que diz respeito à criança e pré-adolescente, né? E, num segundo momento, nós vamos estar trabalhando a metodologia Famílias Fortes, que aí vai envolver a política da assistência, onde a gente vai, com certeza, discutir a questão da execução do PAIF, né? Como é que está sendo o trabalho desenvolvido nos centros de referência da assistência social, buscando o fortalecimento de vínculo familiar, né? Então, assim, é a partir daí que a gente vai poder sair daqui desse momento, para que a gente possa levar essa formação para os nossos municípios. E a partir do momento que a gente iniciar esse trabalho, a gente começar a trabalhar, sair do município sede, do macroterritório, e começar a trabalhar
nos municípios mais próximos que fazem parte daquele território. Gente, quando se fala de política sobre droga, a gente tem muitos equívocos com relação ao que as pessoas pensam sobre essa política, né? Muitas vezes eu ouvi algumas pessoas dizendo assim, a comunidade terapêutica é enxugar gelo. E aí a gente começou a pensar, né? Eu, Karina, nossa equipe, a doutora Lília, que é do planejamento, que está aqui com a gente, nossa diretora de planejamento, toda a nossa equipe da Sindifol, começamos a buscar por que existe esse pensamento tão forte com relação à questão das comunidades terapêuticas. E para isso a gente precisava entender, e eu vou repassar isso para vocês, porque vocês também precisam compreender. A gente começou a ver o seguinte, a comunidade terapêutica, ela tem como responsabilidade, como atribuição, fazer acolhimento, tratamento da saúde, reinserção. Também não é competência da comunidade terapêutica. Então, o que está faltando? Aí a gente vai ver, dentro do fluxo de atendimento, o que de fato está sendo executado e o que não está. E a gente vai compreender que as comunidades terapêuticas, ela, na angústia de saber que após a saída daquele acolhido, ou até mesmo antes da entrada, precisava ser feita alguma coisa e acaba querendo assumir uma responsabilidade que não é deles e aí não consegue dar conta, né? Então a gente começou a ver como é que está hoje, por exemplo, o CAPS AD, CAPS 1, CAPS 2, CAPS I. Como é que funcionam as UBS? Como é que estão os leitos RAPS? Começamos a questionar isso, começamos a fazer um mapeamento e ver um vazio assistencial que existe no estado do Piauí. E aí a gente começou um segundo momento. Nós não temos condição hoje, nem perna, de estar em todos os municípios. Até porque também existem as condicionalidades, questão de número de habitantes, é toda uma política, né, do Ministério da Saúde. Mas, enfim, qual foi a alternativa que nós encontramos? Buscamos uma parceria com a saúde, tá certo? Fizemos termos de cooperação técnica, formamos um grupo de trabalho e o que resultou num termo de cooperação técnica, onde nós estamos levando saúde digital para dentro das comunidades terapêuticas. Isso implica dizer o quê? Que aquele acolhido no ápice da abstinência, ele vai poder ter um protocolo medicamentoso. Ele vai poder ter um psiquiatra que vai lhe atender, ele estando dentro da comunidade terapêutica. Dentro desse termo de cooperação técnica também, os acolhidos, eles vão passar pela testagem. Tuberculose, HIV, seníase. Ou seja, se nós não temos a estrutura de podermos estar presentes nos municípios, não é isso, doutora? Que a gente possa, né, levar até a terapêutica, que é quem está nesse momento recebendo as pessoas que estão fazendo uso abusivo de álcool e droga. Buscamos a Secretaria de Educação, onde a gente viu a questão do aletramento, e hoje nós temos um termo de cooperação técnica também com a Secretaria de Educação, onde nós estamos levando o EJA e o ensino técnico e tecnológico para dentro das comunidades terapêuticas. Temos também um grupo de trabalho dentro da Secretaria da Educação. Fizemos uma parceria com a Coordenadoria de Juventude, porque dentro do projeto de reinserção, a gente precisou compreender o seguinte: na hora que aquele acolhido ele sai da comunidade terapêutica, ele vai olhar para si próprio e vai dizer: para onde eu vou? Via de regra, os vínculos familiares eles já estão quebrados, a família ela não quer receber. E ele vai para onde? E aí ele não tem um projeto de vida, ele não sabe, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar, eu vou estudar, para onde eu vou? Eu vou voltar para o meu território? Ou aquele território não é legal para mim, eu preciso buscar uma outra alternativa? Como ele não tem um projeto de vida, ele não tem uma perspectiva, e ele, via de regra, já não tem o apoio familiar, ele vai fazer o quê? Ele vai para a rua.
ele vai voltar a se drogar. E já já ele vai estar de novo, de volta na comunidade terapêutica. Então, fizemos a parceria com a Coordenadoria da Juventude, onde nós estamos buscando levar projeto de vida dentro do processo de reinserção. Estamos dialogando com a SASC, né? Por quê? Porque a gente vai precisar do apoio dos CRAs, porque através dos CRAs nós vamos estar trabalhando o fortalecimento de vínculo. Nós precisamos dialogar com os CREAs, que são, hoje, quem faz o acompanhamento dos adolescentes em medida socioeducativa em meio aberto. Ou seja, adolescente que está começando a se envolver com a criminalidade, com certeza ele também está começando a se envolver com o uso abusivo de álcool e droga. Então a gente precisa de CRAs, a gente precisa de CREAS, a gente precisa de educação, a gente precisa de saúde, a gente precisa do sistema S, a gente precisa da segurança, porque a segurança ela dá esse mapeamento, ela faz a política de repressão, ela vai para a rua. Mas é preciso se ter a consciência que a gente pode prender todos os faccionados, todos os traficantes, mas enquanto a gente tiver a clientela, o dependente químico, a gente não vai acabar com o comércio da droga e do álcool. As drogas, lícitas ou ilícitas, vão continuar a ser usadas de forma abusiva. E isso vai fazer com que a gente encha as cadeias de traficante, busque incansavelmente acabar com as facções, com o tráfico, mas a gente não vai acabar porque existe a clientela, existe o usuário. Ou a gente faz um trabalho paralelo, simultâneo, ou a gente não vai resolver. Então a gente precisa, é importante, eu estou falando isso para vocês, porque é importante que vocês tenham essa compreensão. Nós hoje também, junto com as comunidades terapêuticas, temos o SICAR, que é um sistema onde os encaminhamentos, eles são feitos através desse sistema. A gente tem como ter um acompanhamento, a gente tem, de fato, como saber quantas pessoas são acolhidas, o tempo de permanência, o nível de evasão, ou seja, a gente tem como fazer um mapeamento para que a gente possa construir uma política cada vez mais eficiente. Então, é necessário que vocês tenham essa compreensão. A gente vai precisar muito de vocês. A gente vai precisar trabalhar com os conselhos, porque, pasme, nós só temos hoje Teresina com conselho ativo. A gente tem que começar, pelo menos dentro dos macroterritórios, a estar implantando os conselhos de política sobre droga. Porque são os conselhos que fiscalizam, que executam a política, a construção da política. Não é a execução do serviço, mas a construção daquela política. Por isso ele é paritário, porque ele é justo. Tem que ter a participação da sociedade civil e do poder público. Então precisamos fortalecer. O outro avanço que nós tivemos, é importante que se diga, nós não tínhamos um fundo para receber recurso. O Piauí estava perdendo recurso no momento em que a gente tem tanta dificuldade de orçamento para executar a política. Então, nós não tínhamos um fundo regulamentado, hoje temos um fundo regulamentado. As apreensões que são feitas em todo o Brasil, esse recurso ele vai para o Fundo Nacional, onde uma parte é destinada para a segurança e a outra parte para as políticas de prevenção e as políticas de enfrentamento às drogas. Então, a gente vai poder receber recurso. O Ministério Público do Piauí liga constantemente para a gente. Cadê? Já abriram a conta, nós temos recurso para colocar neste fundo. Então, foi um avanço a regulamentação do fundo para que a gente possa, de fato, executar essa política. Porque eu presidi, enquanto parlamentar, à frente de parlamentar da primeira infância, e eu fui a alguns eventos em Brasília, e eu sempre gostava de dizer que a gente usa muito a frase, em lugar de criança, é na escola. Só que a gente esquece que antes de estar na escola, ela tem que estar no orçamento. Se ela não tiver no orçamento, ela não vai estar nem na escola e nem em política pública nenhuma. Então,
Então, a gente precisa ter a garantia orçamentária para a execução de qualquer política pública, né? E por isso mesmo, a gente hoje também está trabalhando na construção da lei orçamentária para 26. Eu devo me licenciar, devo pedir a exoneração na secretaria no final do ano, para que eu possa estar na Assembleia, enquanto parlamentar, defendendo, né, o orçamento para essa política, e depois eu retorno para a secretaria. Mas eu preciso estar lá exatamente para convencer os pares, para convencer os meus colegas da importância que é. Não existe desenvolvimento se as pessoas não estiverem preparadas para ser parte desse desenvolvimento. Quando eu fui candidata a prefeita de Teresina, eu dizia muito: o calçamento ele é importante, mas mais importante do que o calçamento é quem pisa nele. Então, não adianta política de desenvolvimento, não adianta a gente querer trazer grandes investimentos para o estado do Piauí se a gente não vai ter uma mão de obra qualificada, se a gente, junto com as empresas, junto com as indústrias que vierem, a gente tiver que importar mão de obra. Então, a gente precisa investir nas pessoas. E hoje, o problema mais sério que existe na nossa sociedade, e que muitos dos outros problemas são em decorrência deste problema, é o uso abusivo de álcool e droga. Você chega no menor município do estado do Piauí e você vê as pessoas nos bares jogando sinuca, jogando dominó, jogando baralho e tomando cachaça. A gente não pode pensar num país desenvolvido quando a gente não trabalha para minimizar os danos, para reduzir os danos de quem já é dependente, e para trabalhar na prevenção para que gerações futuras possam estar livres desse grande mal que é a dependência.